Muito bom dia. Estão a ouvir? Muito bom dia a todos. Eu não sei se o António Saraiva já está no ar. Deveria estar. Muito bom dia, António. Muito gosto em tê-lo desse lado connosco. Caros colegas do Conselho de Administração, caros associados, caros colegas de órgãos sociais, excelentíssimos representantes das empresas convidadas e das associações convidadas, caros colegas, caros participantes, é com muito gosto que aqui estamos, abrindo mais uma das nossas InConferences, e o Conselho de Administração realmente tem que começar por agradecer primeiro aos participantes que decidiram associar-se a este evento e termos mais de 200 pessoas inscritas, cerca de 160 na sala e 40 fora da sala a assistir por streaming. É, nos dias de hoje, algo que nos satisfaz muito. Sabemos que é um momento especial de retorno a uma certa normalidade na nossa vida social. Vai partilhar comigo o António Saraiva esta intervenção inicial e eu agradeço desde já a disponibilidade em nome pessoal e do Conselho de Administração e obviamente que é uma pessoa mais conhecida por todos vós, muito em particular no seu papel de Presidente da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, mas terá um rol de outros cargos que eu nem irei listar, se não ter aqui 15 minutos, mas pelo menos só chamar a atenção que é Vice-Presidente do Business Europe, a Conferência das Empresas, a Confederação das Empresas Europeias, que representam as principais confederações de 35 países europeus, é Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, é Presidente do Conselho de Administração do Tagus Park, é Presidente de Cascais Invest, é membro do Conselho de Administração da Compta e foi galardoado com a Comenda da Ordem do Infante. Portanto, mesmo não sendo necessário apresentações, fica feita aqui uma nota já sobre, digamos, o nosso parceiro de mesa e, em particular, agradecer ao António esta disponibilidade em nome do Conselho de Administração e dizer-lhe que passarei-lhe já a palavra, passando umas primeiras breves palavras sobre o contexto que aqui nos traz e esta conferência. Como alguns de vocês se recordarão, outros não, em 2016 decidimos que de 2 em 2 anos faríamos uma conferência dedicada ao tema Inspiring Industry Innovation, ou seja, sempre focado na discussão do que serão os desafios para a indústria e eles vão sendo obviamente renovados e vão sendo refrescados e para este ano escolhemos, sendo que a conferência teria sido em 2020 caso não tivéssemos tido a situação pandémica que nos afetou, passamos para 21 e o tema que tínhamos escolhido à data e mantivemos é o tema da economia circular e da sustentabilidade e que desafios é que isto traz para a indústria, que desafios é que isto traz para as empresas e é isso que vamos hoje discutir aqui durante o dia. Eu penso que a escolha do tema e a pertinência do tema é evidente, ou seja, se há momentos em que vai ficando cada vez mais evidente que vamos ter que fazer escolhas, vamos ter que mudar formas de trabalhar, vamos ter que mudar formas de inovar, vamos ter que mudar formas de produzir, vamos ter que mudar formas de consumir, fica sucessivamente mais e mais evidente. E talvez da minha nota, o mais importante que eu gostava de vos chamar a atenção é para o sentido de urgência. Ou seja, estamos no momento em que temos que atuar. Não podemos continuar a fazer de conta e, portanto, o sentido de urgência é talvez o principal da minha mensagem e da nossa mensagem do Conselho de Administração do INEGI. Temos que atuar de forma mais clara em inovar, desenvolver e transferir para a indústria um conjunto de inovações que permitam ajudar-vos a fazer esta transição de forma mais controlada, porque se as empresas e as sociedades não a fizerem de uma forma controlada, ela vai acontecer de forma descontrolada, o que será obviamente muito mais nefasto e muito mais penalizador para a geração de riqueza, para a sociedade, para o país, para o mundo. Os efeitos da pegada de carbono, os efeitos do CO2, os efeitos dos gases de estufa, os efeitos climatéricos são por demais evidentes. 189 países ratificaram o Acordo de Paris, 127 países baniram ou taxaram fortemente a utilização
de plásticos de utilização única e, portanto, são tudo movimentos que estão a acontecer a um ritmo elevado e que, digamos, está cada vez mais na nossa mão ter que tomar decisões. A nossa experiência e a nossa observação do lado do INEGI mostra-nos 4 ou 5 mensagens que gostaríamos de partilhar convosco. Primeiro, de que há ainda uma parte significativa das empresas e dos decisores empresariais que mantêm uma certa atitude de indiferença em relação ao tema. Portanto, ainda haverá quem não está a olhar para o tema como um tema urgente ou como um tema premente e ainda haverá uma parte significativa das empresas e dos gestores, dos empresários que assim pensam. Mas o lado positivo é que temos um número cada vez maior e cada vez mais expressivo de empresas que já estão a atuar ativamente nos vários elos da cadeia de valor, transformando aquilo que é o seu negócio, transformando aquilo que é a sua forma de trabalhar e implementando medidas ativas que nos conduzam a uma situação mais sustentável, mais circular e mais descarbonizada. Há também uma forte evidência que esta revolução e esta evolução está a chegar muito mais depressa do que aquilo que se previa. Um pouco como a revolução digital dos últimos anos, em que acelerou brutalmente, também aqui estamos a ver uma aceleração enorme nos últimos anos, que se calhar há 10 anos atrás ou 5 sabíamos que ia acontecer, mas não prevíamos que fosse tão rápida a aceleração. Só para vos dar alguns números de vários estudos, nos últimos 5 anos, por exemplo, a capacidade instalada de energias renováveis duplicou. Okay? E, portanto, isto mostra que em 5 anos andamos mais 50% de capacidade instalada. As vendas de carros elétricos cresceram 100 vezes, 100%. Okay? Não, desculpem, 900%. Os investidores que colocam no mercado dívida sustentável aumentaram 1000%. Okay? Por exemplo, à data de hoje, os produtos sustentáveis crescem a 5 vezes mais em termos de vendas do que os produtos não sustentáveis. Os investidores estão cada vez mais atentos ao portfólio de investimentos e estão cada vez mais a favorecer investimentos em tecnologias ou processos ou empresas que lhes garantam que estão, digamos, em modelos sustentáveis ou modelos mais próximos de uma economia circular. Um outro estudo mostra que 3/4 dos funcionários americanos entre os 19 anos e os 35 anos esperam dos seus empregadores políticas ativas de resposta às mudanças climáticas e à descarbonização. E, portanto, a nova geração, a geração dos mais novos, ainda está a acelerar mais este tipo de efeitos. E um outro ponto que talvez para alguns de vocês possa ser menos presente é o lado financeiro e os mercados financeiros. Os financiadores e os investidores começam a avaliar o risco de investimento de forma completamente diferente e começam a incorporar nas suas decisões e a privilegiar claramente investimentos em processos, tecnologias, produtos verdes, sustentáveis, circulares. E esta é uma noção que nós já temos há algum tempo e que, por coincidência, há 3 dias atrás, alguns de vocês terão lido essa notícia, sai a notícia, que neste caso eu vou citar partes da notícia escrita pela agência Lusa, que o Banco Central Europeu vai realizar em 2022, portanto para o ano, o primeiro teste de resistência bancária para avaliar a exposição do setor financeiro na zona euro às catástrofes naturais e a uma transição tecnológica mais rápida. Okay? E, portanto, os ativos dos bancos, os ativos dos investimentos vão começar a ser, digamos, rastreados, verificados e testados sobre a sua exposição à transição ecológica que está a acontecer muito rapidamente. Diz a mesma notícia que vai ser avaliada a vulnerabilidade dos bancos a um cenário de aumento rápido do preço do CO2 a partir de 22, no quadro de uma transição acelerada para uma indústria livre de carbono e de uma adoção abrupta de medidas de regulamentação ambiental. Portanto, as entidades começam a prever que isto vai realmente acelerar muito e que do lado financeiro é preciso compreender as consequências. Os principais bancos da zona euro devem indicar, em particular, a que ponto dependem de rendimentos provenientes de indústrias de elevadas emissões de CO2. Okay? O questionário do BCE também analisará a quantidade de emissões de gases com efeito de estufa que os bancos financiam, por exemplo, através de empréstimos. Okay? E, finalmente, o teste de stress avaliará também a capacidade de resiliência
do setor financeiro e da banca a catástrofes, digamos, climatéricas, inundações, episódios de seca, calor extremo, etc. Ainda também o BCE, num estudo publicado no final de setembro, identifica que o principal risco para a economia europeia é a inação dos governos e das empresas no domínio do clima e que pode ser um dos principais próximos grandes problemas da economia europeia se não anteciparmos e se não fizermos um percurso neste caminho. E que estima que pode haver uma perda significativa de produto interno bruto no longo prazo na zona euro por causa disso. E, portanto, acho que estas alertas do setor financeiro ajudam o setor industrial a perceber que não é só no chão de fábrica, não é só no material, não é só no lado tecnológico que o problema está a ser, digamos, conduzido. E, finalmente, também o próprio BCE, nos seus próprios decisões internas, decidiu integrar novos critérios relativos ao clima e à sua política, nomeadamente no que se refere à compra de ativos. Portanto, o próprio BCE começará a ser muito criterioso na compra de ativos que não garantem que, digamos, estamos em situações mais circulares, mais sustentáveis, mais descarbonizadas. E, portanto, no nosso entender, este percurso vai ser mais rápido do que nós imaginávamos originalmente. Não demorará muito para que os bancos, os financiadores, os reguladores, os clientes, os funcionários não aceitarão empresas que não olhem para isto como deve ser e com os devidos cuidados e devidas atenções. Mas também, obviamente, percebemos, e agora falando do outro lado da moeda, que isto é um desafio brutal para as empresas em geral e para a indústria em particular. E, portanto, o desafio, como sempre, e as revoluções, como sempre, trazem ameaças e oportunidades. E certamente muitas empresas vão ter que adaptar fortemente o seu modelo de negócio, o seu processo tecnológico em função destas mudanças. Por exemplo, a consultora Bain, uma consultora em estratégia, refere que acredita que 90% das empresas terão que reinventar de alguma forma, mais ou menos drástica, o seu negócio core nos próximos anos. Okay? Portanto, para vocês, para nós, isto representará nos próximos anos mudanças significativas dos nossos modelos de funcionamento. Para os gestores de topo e decisores, como muitos dos que estão aqui na sala, basicamente estamos a falar que é o momento da ação, e é o momento de passarmos à ação e não podermos continuar, digamos, num percurso expectante. E, portanto, como tal, na nossa opinião, há que identificar as oportunidades de iniciativas circulares nos vários elos da cadeia, há que quantificar as ambições de cada empresa ou de cada setor e há que desenvolver business cases que sejam razoáveis para conduzir esses percursos nessas empresas e há que, mais uma vez, inovar, seja primeiro nos processos, nos produtos e no business model. E, portanto, o tema da inovação continua a estar aqui como um grande parceiro e uma grande parte da possível solução de caminharmos de forma equilibrada para um futuro mais equilibrado. Colaborar ativamente como parceiro do sistema de ID+I, implementar KPIs e medir esses KPIs e, finalmente, passar estas responsabilidades de implementação para a gestão efetiva das estruturas das empresas e não ser só um tema dos decisores de topo ou das conversas no sentido estratégico, passar à ação, passar à decisão. Minhas senhoras e meus senhores, porque o futuro se vai construindo assim e se constrói antecipando, também nós, INEGI, temos consciência que os nossos próprios processos, os nossos próprios métodos de inovação, os nossos próprios métodos de trabalho têm também que ser alterados, têm também que incorporar novas formas de sustentabilidade, de economia circular, de descarbonização, não podem ser contraproducentes em termos dos materiais que utilizamos, não podem ser contraproducentes em termos das tecnologias que desenvolvemos. Teremos que envolver mais ecodesign nos produtos, mais análise de ciclo de vida, etc, etc, etc. E, como tal, estamos também do nosso lado a fazer o nosso próprio percurso de transformação da nossa oferta em economia circular e das nossas competências internas e capacidades, incorporando estes conceitos de economia circular em todos os nossos processos internos e em todas as nossas áreas de negócio, que, no fundo, podemos servir melhor os nossos associados, os nossos clientes. E este tem sido um dos principais pilares de investimento dos últimos anos no INEGI.
Nós estamos com um plano de investimentos que ultrapassa os 10 milhões de euros nestes últimos 2 anos, falta-nos dar mais um ano para acabar de implementar. Este financiamento obviamente é cofinanciado pelo Norte 2020 e pelo FITEC, e temos vindo a dotar parte desse investimento precisamente à área da economia circular, e temos vindo a reforçar a nossa oferta em definições de estratégias circulares, em medição do impacto da circularidade, em processos produtivos e produtos mais circulares, na descarbonização da indústria e em sistemas de energias renováveis, em que já trabalhamos há muitos anos, mas em que estamos a reforçar a nossa participação e a nossa proposta. Os nossos 35 anos que fazemos este ano mostram que o percurso se faz avançando no tempo, ir antecipando, estar à frente e ir encarando estes desafios de forma frontal. Felizmente, podemos dizer que a vida nos tem corrido bem. Nós hoje estamos nos 12 milhões de euros de volume de negócio, nós hoje temos mais de 250 colaboradores do quadro, nós hoje temos cerca de 10 mil metros quadrados de instalações laboratoriais e condições de trabalho que nos permitem realmente ser um parceiro das empresas, um parceiro da indústria neste percurso. Ainda agora, nestas candidaturas ao PRR, que todos vocês foram observando de uma forma geral este último ciclo de manifestações de interesse, um número significativo de empresas confiaram no INEGI para ser o seu parceiro tecnológico, precisamente nestas áreas da economia circular, da descarbonização. Portanto, muitos dos projetos em que fomos chamados e estamos a ser chamados a participar neste PRR têm muito a ver com esta temática. Somos humildes no sentido em que sabemos que estamos sempre a aprender, mas também somos confiantes e inconformados no sentido em que vamos ter que fazer um percurso rápido, convosco, com as empresas, e que a tecnologia e a inovação tem que ser, não há outra solução, tem que ser uma parte muito forte deste percurso. Caros participantes, o dia de hoje vocês conhecem o programa, portanto não vou ler o programa, não vou repetir o programa está nas vossas mãos. Preparamos um programa que esperamos que seja pertinente em termos dos temas, em termos das contribuições dos oradores, e que promova e que desperte o vosso interesse e promova uma discussão animada ao longo do dia. Uma nota final, para que esta conferência fosse possível, obviamente é importante expressar os nossos agradecimentos aos oradores que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui connosco, muitas vezes com agendas muito complicadas, de agradecer aos presidentes de mesa e moderadores de sessões e de agradecer à equipe do INEGI que organizou em antecipação todo este evento e hoje continuará a conduzir aqui todo o esforço de apoio logístico ao evento. E sem mais, agradecemos a presença, dando-nos as boas-vindas e desejando um bom dia de trabalho. Passaria a palavra ao António Saraiva e passamos a ouvi-lo em sala. Eu vou-me sentar e passo a palavra ao António Saraiva. Muito obrigado, até já, bom dia. A convicção da CIP de que a economia circular é o caminho que devemos trilhar, não só pela preservação do ambiente, mas também pela preservação da competitividade das nossas empresas. Permitam-me que comece por enquadrar este tema no desígnio mais vasto do desenvolvimento sustentável. Este desígnio exige que os 3 grandes eixos das políticas públicas, pessoas, competitividade e sustentabilidade ambiental, sejam encarados de forma articulada e conciliando-se e reforçando-se mutuamente. Se a economia deve estar ao serviço das pessoas, também é verdade que o atual sentimento de insatisfação face às expectativas que alimentamos só pode ser suprido através de mais crescimento económico assente em maior competitividade. Só produzindo mais e melhor
poderemos vencer nos mercados globais e gerar o rendimento que permitirá satisfazer as nossas legítimas aspirações. Por outras palavras, só através de aumentos de produtividade é que os rendimentos, nomeadamente os rendimentos salariais, poderão crescer de forma sustentável sem prejudicar a competitividade das empresas e o seu futuro. Não podemos distribuir a riqueza que não produzimos. Por outro lado, são as pessoas com o seu talento e as suas competências o principal fator de diferenciação e de sucesso de qualquer empresa ou de qualquer nação. Por isso, a principal preocupação dos empresários e gestores é a captação e retenção dos talentos que tornarão possível a competitividade e o crescimento das suas empresas. Também o desígnio da proteção ambiental, nomeadamente na vertente do combate às alterações climáticas, terá de ser conciliado com as aspirações das pessoas. A crescente adesão dos cidadãos às grandes causas do ambiente é crucial para a necessária alteração dos seus comportamentos enquanto consumidores. Não iremos longe na preservação do planeta se tal objetivo for encarado como lesivo de um maior bem-estar económico das populações. Pela mesma razão, a política ambiental terá de ter em conta a necessidade de alteração dos perfis de consumo atuais e o impacto na competitividade face à concorrência noutros mercados. É fundamental conciliar objetivos e mobilizar todos os intervenientes na cadeia de valor, incluindo os consumidores finais, para criar soluções inovadoras e competitivas. Só desta forma será ultrapassada a dicotomia entre ambiente e economia, com empresas ao mesmo tempo mais competitivas e ambientalmente mais responsáveis e com uma forte dinâmica económica sustentada por novas tendências de procura e pela evolução dos mercados. Nesta linha, o Pacto Ecológico Europeu deve ser encarado como uma verdadeira estratégia de desenvolvimento económico para as próximas décadas, contrariando a ideia de antagonismo entre crescimento e ambiente. As estratégias delineadas, nomeadamente a aposta na economia circular, têm como objetivo reconciliar a economia com o planeta e fazê-la funcionar para as pessoas. Temos vindo a melhorar em termos de descarbonização e eficiência material, mas a ameaça das alterações climáticas está a exigir agora uma maior ambição nos objetivos ambientais, o que exige, igualmente, um forte pilar económico para garantir que a transição não leve à desindustrialização e à destruição do emprego. As pessoas são cruciais para este sucesso. Apenas empresas competitivas e geradoras de riqueza estarão em condições de contribuir com soluções tecnológicas e de sustentar o nível de emprego, o que será fundamental para que a agenda profundamente transformadora do Green Deal atinja os seus objetivos do ponto de vista económico, social e ambiental. Melhorar a eficiência material e prolongar a vida útil dos materiais, mantendo o seu valor pelo maior tempo possível, isto é, a economia circular, é essencial para proteger os ecossistemas e a biodiversidade e irá contribuir para reduzir a nossa dependência de matérias-primas de terceiros países. De facto, há condicionantes que nos transcendem e a dependência externa excessiva está a revelar-se, como todos sabemos, um enorme fator de risco. A descarbonização é um compromisso que assumimos e para o qual trabalhamos todos os dias, mas há efeitos cruzados, como o aumento da procura de certas matérias-primas essenciais à eletrificação, que está a provocar a escassez desses materiais e uma subida sem igual dos seus preços, com impactos significativos em vários setores e em diversas cadeias de valor. Juntamente com a nossa estrutura associativa, apoiamos com firmeza essa transição para uma economia mais circular, sendo inclusivamente este o nome do projeto que estamos a desenvolver, E+C. Nesse projeto, além da promoção das boas práticas já identificadas,
procuramos promover a adoção de indicadores de circularidade pelas empresas. A adoção dos princípios de circularidade nos processos de decisão das empresas contribuirá para a identificação das áreas, produtos ou processos onde existe espaço de melhoria, de alcance de maior eficiência material, aumentando a resiliência das nossas empresas. Já procuramos, por razões económicas, ser sempre mais eficientes e temos encontrado exemplos excelentes de economia circular no decorrer deste nosso projeto E+C. Mas o nível de circularidade é ainda muito baixo. Os resultados do inquérito E+C levado a cabo no início do projeto confirmam uma ideia fundamental já conhecida. São as empresas de maior dimensão a apresentar maior percepção e melhores resultados no que diz respeito aos aspectos fundamentais que permitem a progressão em matéria de economia circular. Existindo uma quase total percepção da vantagem competitiva da economia circular e da circularidade para os vários negócios, 97% das empresas reconhece a importância da adoção de modelos de negócio mais circulares. E 86% refletem já o tema da circularidade, em alguma medida, na sua atividade. Contudo, é ainda possível identificar fortes barreiras à sua integração. Os dados analisados apontam para a realidade de apenas 19% das empresas terem respondido que integram quase sempre a economia circular nas suas decisões estratégicas, de modo a reduzir a sua pegada ambiental. Esta reduzida percentagem parece resultar claramente de obstáculos e barreiras que limitam a aplicação de soluções de circularidade na atividade empresarial, entre as quais as empresas, sobretudo as maiores, destacaram a legislação e enquadramento regulamentar, bem como as questões económicas e financeiras. Pelo lado positivo, quem mais fez e quem, inclusivamente, investiu mais em competências nestas matérias é quem está disposto a investir mais, nomeadamente na contratação de mais ativos, demonstrando a percepção do aumento da circularidade como uma vantagem para os negócios. O que pedimos aos decisores políticos e aos consumidores em geral é que entendam que o que se exige às empresas são alterações profundas, alterações de equipamentos e processos, de recursos humanos e de competências. E numa altura em que as empresas estão ainda a tentar recuperar da pandemia, esses investimentos necessários não se coadunam com o inflacionamento a que assistimos do preço das matérias-primas e nos preços dos transportes. Precisamos de tempo e de uma estrutura de apoio suficientemente robusta para efetuar esta transição que tão bem nós defendemos. Precisamos de, comprovadamente, ter procedimentos mais simples e mais céleres para a utilização de matérias-primas secundárias. Precisamos de estímulos para a utilização de matérias-primas secundárias frequentemente mais onerosas do que as primárias, bem como para o consumidor, para que valha a pena investir num produto mais durável, eco-concebido, para poder ser reparado e ou recondicionado e totalmente reciclado no fim de vida. Precisamos, sobretudo, de uma estratégia industrial credível que possa restaurar a capacidade das empresas para investirem em tecnologias verdes e de baixo carbono. Precisamos não só reforçar a estrutura de capitais das empresas profundamente fragilizadas pela atual crise, como criar um clima de negócios favorável ao investimento e ao desenvolvimento de condições propícias à incorporação e ao uso seguro das novas tecnologias. Apontaria 4 orientações para alcançar uma reindustrialização sustentável. Primeira, basear a transição para uma economia mais circular na inovação e na iniciativa das empresas. Impõe-se um novo enquadramento, de resto já prometido, para as matérias residuais ou secundárias, que liberte esse potencial realizador, hoje preso em regras que não servem aos objetivos
atualmente assumidos. Como segunda, dar prioridade à concepção de produtos mais sustentáveis envolvendo empresas, sistemas científico e tecnológico e programas de apoio. Serão necessários programas e linhas específicas sobre este tema e investir na promoção de perfis de consumo adequados. Uma terceira, gradualismo na mutuação das economias e dos mercados, minimizando disrupções no emprego e garantindo a continuação da utilidade e uso das infraestruturas designadamente energéticas. A quarta e última, um relacionamento permanente entre novas imposições de sustentabilidade e a inovação e políticas de produto. A viabilidade económica e tecnológica é uma condicionante essencial das políticas ditas sustentáveis. É preciso evitar a imposição de soluções tecnológicas que não conduziu nunca ao desenvolvimento económico, o qual sempre foi mais sensível às tendências dos mercados e à competitividade das soluções. Gostaria de terminar com uma mensagem de confiança quanto ao empenho das empresas industriais em responder aos desafios que se lhe colocam, incluindo o desafio da sustentabilidade. Uma prova deste empenho foi a resposta ao convite à manifestação de interesse para o desenvolvimento de projetos no âmbito das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, que o engenheiro Alcibiades aqui já nos referiu. Entre os objetivos desta medida do PRR está precisamente a redução das emissões de CO2, para além de outros, como a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa, o aumento das exportações e o investimento em inovação e desenvolvimento. As empresas mostraram que, se forem criadas condições propícias a esse investimento, estão dispostas a investir em prol destes objetivos. Mostraram também a sua capacidade para, num curto espaço de tempo, colaborarem entre si e com o sistema científico e tecnológico para formarem consórcios e trabalharem propostas. Foram recebidas 146 candidaturas de consórcio, integrando mais de 1.800 copromotores, dos quais 80% são empresas. Têm origem em praticamente todas as regiões do país e num leque diversificado de setores. O investimento total associado a estas candidaturas eleva-se a quase 15 mil milhões de euros. A dimensão e ambição desta resposta contrasta com os meios alocados a esta medida do PRR, 930 milhões de euros, e com a expectativa de que seriam identificadas apenas 4, 5 ou 6 agendas mobilizadoras da reindustrialização do país. Visivelmente, o governo subestimou o valor da iniciativa privada e foi surpreendido pelo seu dinamismo. Destas 146 candidaturas, 51 inserem-se no quadro das agendas verdes para a inovação empresarial, através das quais se pretende apoiar projetos colaborativos dirigidos ao desenvolvimento de novos produtos, serviços e soluções que permitam responder ao desafio da transição verde em direção à sustentabilidade ambiental. Apesar de toda a adversidade, a iniciativa privada está viva, dinâmica e empenhada em participar na recuperação e transformação da nossa economia. Esse foi sempre o papel das nossas empresas e do espírito empreendedor dos nossos empresários. Um bom dia a todos e uma excelente sessão. Muito obrigado.